bem-vindos à primeira aula do módulo de Física Básica do canal Fique Mais Sabido. Mais uma vez, se você não conhece mais sobre o canal, eu vou estar deixando o card aqui em cima para vocês conhecerem mais sobre a plataforma aqui no YouTube, onde eu, Simon, eu ensino ciências da natureza no geral, física, química, matemática, biologia. Tirando matemática e o módulo de resolução de exercícios, já tem vídeos no canal sobre todas essas matérias. Então, se vocês quiserem ver logo depois, fiquem à vontade. Então, a gente está dando início aqui ao módulo de física básica, como vocês podem ver. Sem mais delongas, a gente vai apresentar aqui o que vai ser visto no curso. Primeiro, para quem é o curso? É para quem deseja ter uma base em física, seja para a resolução de um vestibular, até de um concurso público, ou mesmo para adquirir conhecimento de um modo geral. Por exemplo, em vestibulares como o Enem, você dominar a física básica é essencial, que é basicamente a maior parte da prova. Então, os principais pilares do curso, que é o que mais vai ser cobrado, é o que? Cinemática, que é o que a gente já vai começar a ver hoje. Como exemplo aqui coloquei Galileu Galilei, que é o ramo da física que estuda o movimento. Aqui a gente já vai ter a dinâmica, que Isaac Newton, né? Isaac Newton e a maçã, que é muito famoso, que é a área da física que estuda os movimentos e as causas. É uma extensão da cinemática. E aqui também faz parte da mecânica clássica. E aqui a gente vai ter o trabalho e energia. Esse aqui é o cientista Joule. Só você lembrar Joule ali, que é a unidade do Sistema Internacional para designar trabalho e energia. E é os conceitos que é uma nova forma de também interpretar o estudo do movimento. Então, só com esses três pilares, parece pouco, mas não é, você já vai ter uma base tanto para dominar ali 60 a 70% ali da prova do Enem e de outros vestibulares. E quando você chegar em assuntos mais complexos, como a física moderna, ondulatória, eletrodinâmica e a própria termologia, que é um assunto posterior do trabalho e energia, você já vai ter bem mais facilidade. Então essa é a importância de você estudar, de, de você aproveitar esse curso de física básica. Então, hoje a gente vai começar com. Esse aqui é o microfone. A gente vai começar com introdução à cinemática. Primeiro entender o que é cinemática. Então, coloquei o resuminho aqui para vocês. A cinemática é uma parte da mecânica clássica. Mecânica clássica por si só é um ramo da física, um dos ramos mais importantes. E tem como principal função a cinemática é classificar, estudar e comparar os movimentos dos corpos, independente do que provocou esses movimentos. Quem vai estudar isso já vai ser uma área, a dinâmica, trabalho energia e a física moderna, que aí já vai falar de energia potencial gravitacional, energia cinética. No caso da introdução à cinemática, é simplesmente estudar como é que o movimento está acontecendo, indicar a trajetória, referencial, que são conceitos iniciais que a gente vai ver nessa aula. E aqui, como vocês podem ver, ela é separada em cinemática escalar, ou seja, quando ela não depende de módulo, direção e sentido, e a cinemática vetorial. A gente vai ver isso em outra aula, mas a cinemática vetorial, obviamente, está ligado aos vetores, ou seja, você precisa de um módulo, direção e sentido. Como assim? O tempo ele é uma grandeza escalar, ou seja, quando você fala que horas é essa? É 2 horas. Você entende completamente. Se por exemplo o peso não, a massa também é escalar. Então você fala que algo pesa, algo tem 80 quilos de massa, você consegue entender completamente. Só que quando alguém te dá uma informação, algo está a 2 metros. 2 metros em relação ao quê? Ou algo está a 80 quilômetros por hora. Mas aí você tem que responder, tá para que sentido? Então não depende só do módulo. Mas é algo que a gente vai ver em outras partes do curso. E agora, uma parte importante também
antes da gente já partir para as questões, para conceitos um pouco mais elaborados, a gente também tem que entender conceitos iniciais da cinemática, que isso também vai servir de base. O primeiro é o referencial. E o que é referencial? É ponto ou sistema adotado para descrever um movimento. Então a gente vai entender isso na física com autores como Galileu Galilei, próprio Isaac Newton, mas principalmente Galileu Galilei, é que o movimento ele é relativo. Então, então algo pode estar em movimento ou parado dependendo do ponto de vista. Então eu agora esse negócio aqui está parado em relação a mim. Só que eu estou no planeta Terra girando a vários quilômetros por hora. Ou seja, em um referencial fora do planeta, eu estou se movimentando. Então, algo que é muito importante para vocês entenderem quando vocês forem fazer uma questão de cinemática é primeiro vocês olharem e perceberem e adotarem um referencial. Que dependendo de qual referencial vocês forem usar, essa variação aqui, ó, se algo tem movimento ou repouso, isso vai variar. Então aqui nós temos o exemplo. Então o cara, ele acha que ele está parado aqui, só que do referencial da moça, esse cara tem movimento. Só que para o cara que está do carro, quem está em movimento é a moça. Então outro exemplo clássico é quando você está andando de carro e você tem a sensação de que a a árvore ela está se movimentando, mas na verdade a árvore está parada. E quando você olha do referencial da árvore, você vai perceber que a árvore ela está parada e na verdade é o carro que está em movimento. E aí essa mudança de referencial, algo que a gente pode até aprofundar em outras aulas, isso é muito importante para desenvolver o raciocínio físico e lógico também. Segundo é a trajetória, que nada mais é do que o caminho descrito por um corpo. E aí esse pode ser um movimento retilíneo, pode ser um movimento, ou seja, ele não está se alterando. A gente vai dizer que a aceleração é zero. Ou seja, ele está sempre em 10 quilômetros por hora aqui, ó. É um movimento uniforme. E, e a gente vai ver também na lei de Newton, né, a lei da inércia, só que posteriormente, que se você não, se um corpo ele está em movimento uniforme, se você não colocar nenhuma força para parar ele ou acelerar ele, ele vai continuar assim para sempre. A mesma coisa, se essa garrafa aqui, ela tiver parada aqui, ó, e não tivesse nenhuma força fazendo ela cair, como agora a energia potencial gravitacional, ela ia ficar aqui para sempre. Você poderia passar 1000 anos aqui e ela ia ainda continuar parada. Então o movimento ele pode ser retilíneo, o movimento ele pode ser uniformemente variado. O que isso significa? Que a velocidade ela está aumentando, mas ela está aumentando constante. Ou seja, 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, 20. Qual que é a aceleração? 5 é a variação. Ou seja, a trajetória também é um conceito importante. E aqui nós vamos para outros conceitos também muito usados na cinemática, que é a distância percorrida e o deslocamento. E o que é distância percorrida? É o comprimento total do trajeto percorrido. É uma grandeza escalar, como eu já falei, ela não é vetorial, ou seja, ela só precisa do módulo. Então, qual é a distância? 80 km. Pronto, você já entendeu. Outro fator aqui, ela é sempre positiva, ou ela é zero. Ou seja, quanto que você caminhou? 80. Pronto, você já entendeu. Quanto você caminhou? Não caminhei, ou seja, a distância é zero. Então aqui a gente vai ter outro exemplo aqui, ó. O carro foi de 0 a 100. Qual que foi a distância percorrida? 100 metros. Ou seja, depois ele voltou de 100 para 40. 60 metros percorridos. Depois ele voltou, ou seja, qual que é a distância total percorrida? Você vai somar o 100, que ele foi de 0 a 100, mais o 60. Independente se ele voltou, se ele subiu, você não estabelece um eixo para definir o que é negativo e o que é positivo. Tudo é sempre positivo. Como você pode ver aqui, a distância percorrida, nesse exemplo aqui na soma vetorial, que a gente vai abordar em outro momento. E aqui a gente tem o deslocamento,
também chamado de ΔS. E o que é esse ΔS? Já para vocês se familiarizarem no mundo da ciência da natureza, a gente vai ter o uso de algumas letras gregas para significar algo. Então, por exemplo, sigma, geralmente é soma total. E no caso do delta, que é esse triângulozinho, também é uma letra grega, ele vai significar variação. Então, no caso, se S é deslocamento, no caso S é de inglês de space, delta S vai ser a variação do espaço, é o deslocamento. Que aí você vai pegar a variação da posição entre o ponto inicial e o final. E essa é a grande diferença da distância percorrida. Vamos supor que eu tenho essa garrafa aqui. Estou até usando demais essa garrafa. Então, vamos supor que a distância daqui até a câmera seja de 10 centímetros. Ou seja, a distância percorrida foi 10. E aí eu voltei mais 10. Ou seja, a distância percorrida seria 20. Só que no caso o deslocamento foi zero. Por quê? O deslocamento é a variação do final com o inicial. Como eu fui e voltei, o deslocamento ele foi simplesmente zero. Ou seja, o ΔS ele foi zero. E isso é muito importante, ter essa diferença muito clara do, do que é deslocamento e que é distância percorrida, porque você pode cometer o erro de quando você for aplicar uma fórmula, você usar a distância percorrida e não o deslocamento. É claro que em boa parte dos casos é possível que a distância percorrida seja até igual ao deslocamento, mas é importante você ter esse conceito muito bem claro. Acabou que o título aqui ficou igual, mas nós vamos aqui para os últimos conceitos dessa aula. Vale lembrar que o movimento que nós estamos estudando agora, principalmente quando o assunto aqui é velocidade média, é o movimento retilíneo uniforme, ou seja, a aceleração é zero. Quando a gente estiver tratando de aceleração, pelo menos do ponto de vista do ensino médio, a gente vai estar tratando de um movimento retilíneo também, ou pode ser um movimento circular também, uniformemente variado. Como eu já falei, você tem uma aceleração constante, não é bem assim. Uma hora está 5 km por hora, outra hora está 10, outra hora está 9. A aceleração no MRUV ela é constante, então 5, 10, 20, 25, 3, ou pode ser 3, 6, 9, ela é constante. Já no caso de um movimento que está variando toda hora, isso já não é mais tema de ensino médio e já foge da física básica. E o que é velocidade média? Primeiro você tem a variação do espaço. E depois você tem um tempo. Então o que é velocidade média? É quanto que o espaço está variando em relação ao tempo. Então o que seria algo veloz? Seria algo que varia muito o espaço em um curto período de tempo. Então, como vocês podem ver aqui, é uma fração. Elas são inversamente proporcionais. E o que isso significa? Que quando o tempo ele é muito grande e você mantém a velocidade constante, isso significa que o espaço ele é pouco. Ou seja, quanto maior o tempo, mantendo o espaço constante, menor a velocidade e vice-versa. E no caso, dependendo da questão, ela pode considerar a velocidade como a velocidade média escalar, só que para termo mais avançado, a velocidade ela entraria como uma grandeza vetorial, porque você precisa do módulo, direção e sentido. Então vamos supor que eu estabeleça um eixo aqui, ó. Esse meio aqui é o marco zero, é o referencial, como a gente falou. Daqui para cá é negativo, daqui para cá é positivo. Então, para o estudo da física, eu preciso determinar se ele está indo para cá, se ele está indo para cá. Por precisar dessa direção, sentido, se está indo para frente, para trás, se está à esquerda, para a direita, na horizontal, na vertical, a gente considera a velocidade média, sim, uma grandeza vetorial. Falando sobre aceleração, partindo agora para o movimento uniformemente variado. É a variação da velocidade em relação ao tempo.
Ou seja, algo que está acelerando é algo que a velocidade ela está variando em um tempo curto. Algo que acelera muito. Ou seja, qual que é a diferença de um corredor, um cara que é muito rápido? Ele consegue dar esse... Ele consegue ser muito veloz naquilo. Ou seja, a aceleração dele vai muito, muito rápido. Ele tem uma explosão. E a aceleração também é uma grandeza vetorial. Partindo agora para os exemplos. Então você tem aqui um carro que ele partiu do quilômetro 30 e ele chegou no 190. Então, se muitas pessoas cometeriam o erro de achar que é para somar esse 30 com 190, mas está errado. O 30 é a posição inicial, então vamos dizer que isso aqui é zero. E a gente considera o 30 também. Então, como na fórmula que a gente viu aqui, a gente vai usar o ΔS, a gente tem que pegar a posição final, 190, e subtrair pela inicial. E você vai achar 160. E a gente faz isso também com o tempo, porque é variação de espaço em relação à variação do tempo. Então você vai pegar aqui a variação do tempo final menos a inicial, você vai achar 2 horas. E aqui você vai achar que esse carro aqui, a velocidade média dele é de 80 km por hora. Algo importante que vai ser falado nas próximas aulas, que é a unidade de medida, é que em questões isso importa muito. Se algo está em quilômetros por hora, está em metros por segundo, se está em centímetros por segundo, isso importa e você tem que estar atento na questão para você pegar e não acabar usando medidas erradas, mas isso fica para outra aula. Agora vamos usar o último exemplo aqui para aceleração. Então você tem um carro que a velocidade está a 60 km por hora, só que ele não é um movimento uniforme. Ele não vai ficar com 60 para sempre. Passou aqui um tempo, ele já está a 90. Ou seja, alguma coisa aconteceu. Ou seja, a aceleração, a velocidade dele aumentou. Ou seja, houve variação. Se houve variação da velocidade em um certo tempo, tem aceleração. Então, o que a gente vai fazer? A velocidade final, 90, menos a inicial, 60, você vai achar 30. A variação do tempo, 14, menos a variação inicial, 12, você vai achar 2. 30 menos dividido por 2, você vai achar 15 km por hora ao quadrado. Ou seja, a aceleração é de 15 km por hora ao quadrado. Ou seja, a cada 1 hora ele está variando, a velocidade está variando para 15. Considerando que é um movimento acelerado, ele está no eixo positivo, a velocidade está aumentando. Se fosse uma frenagem, já seria algo relacionado a aceleração está diminuindo. Então, essa foi uma aula bem introdutória, mas por mais que pareça introdutória, é algo que cai bastante no Enem, nos certames afora. Então, qualquer dúvida, vocês podem tirar nos comentários mesmo, que o que eu puder, o que eu souber responder, eu vou estar respondendo. Então é isso, até a próxima aula.